Fala, meu povo brasileiro! Edição especialíssima do Pode Chutar, senhoras e senhores. A bancada atleticana reuniu aqui o grupo. A gente fez um golpe no PH, a gente tirou a bancada São Paulina, tá muito chato comemorando Copa do Brasil. Vamos fazer essa bancada revoltada da internet brasileira, a bancada atleticana. Estou eu, Pedro Vitor, e ele, o homem, a lenda, Gabriel Manieso. Salve, Pedrão. Salve, rapaziada que tá assistindo aqui. Após muito tempo, chegamos aí, a bancada atleticana que já naturalmente é mais favorecida, agora chegou para dominar essa bagaça, entendeu? Chegamos aqui para abrir o coração sobre o nosso furacão depois. Derrota doída, hein? Que momento chegamos, hein? Derrota amarga. Mas chegamos para colocar o dedo da ferida não apenas desta derrota que a gente vai comentar, mas quando a gente estiver falando de 2023. Mas vamos falar de todas as temporadas que, desde que a gente tem o Hzito. Onde fica o H do Atlético? Para quem não sabe, é depois do T. A gente respondeu essa dúvida existencial. E explique mais, senhor Gabriel Muniz. Cara, descobrimos um mistério, né? Onde fica o H. Muita gente que não acompanha acabou de descobrir um fato novo aí, ó. Canal do Pedrão e do nosso Manieso aqui a gente descobre coisas, é cultura. Cultura brasileira. Manizinho, você que deu a sugestão dessa tier list, então diga de onde veio essa ideia, o que você pensou, pequeno gafanhoto? Cara, eu tava analisando, porque chegamos a um ponto da temporada que, assim, temos o Brasileirão e é aquilo, cara. Eu vou dar aqui minha opinião que, tipo assim, a gente saiu da Libertadores e tinha o Brasileirão. E, cara, vou até falar para um torcedor do Atlético mesmo. Você acha que até o final da temporada o Atlético tem algum sonho? Algum sonho até o final da temporada? Tipo, digo sonho mesmo. Não, tipo assim, tem o resto da temporada e tem o título. É impossível. Então, assim, já tiramos uma questão. Agora tem o quê? Ir para Libertadores. E se você pegar no início da temporada, você nem sei início da temporada, meio do ano, ir para Libertadores, você considera um sonho no momento atual do Atlético? Ir para Libertadores é um sonho pro clube? Não, tipo, se você olhasse pro Atlético de 2016, por exemplo, pô, um time bem mais ou menos, ele podia até ser um sonho, pô, conseguir uma vaga na Libertadores, tal. Mas assim, no momento atual, a gente considera como uma obrigação. Ainda tem um fator centenário que é um negócio a mais para cumprir esse objetivo. Então, pô, vendo isso, cara, eu analisei o ano 2023 e que nós não cumprimos nenhum sonho, o objetivo ainda tá meio ali uma dificuldade, talvez a gente não consiga nenhum objetivo que é meio que obrigatório pro ano que vem. E, cara, o Atlético esse novo Atlético, o famoso Atlético com H, tem algumas temporadas aí e eu puxei esse questionamento. Qual que será que é o pior ao melhor ano do Atlético com H, que eu considero a partir de 2018? Claro que só a partir de 2018 foi em dezembro, mas independente assim, foi ali que o Atlético, podemos dizer que se consolidou o projeto, conseguiu coisas maiores. De 2018 para cá, qual que é a melhor, a pior temporada? Boa. Só ia completar que, de fato, é uma coisa que a gente fica bem pensando, tipo, algumas temporadas dessas, adiantando um pouquinho o assunto, a gente achou que a gente estava evoluindo. E algumas temporadas dessas, a gente achou que a gente estava caindo. Então, meio que é complicado a gente avaliar como um todo. Mas, se não é para ser complicado, nem me chame, né? Exatamente. Nós estamos aqui para responder as coisas complicadas. Então, pessoal, tá na tela. A primeira categoria é o Tá Falando de Elite, do nosso famoso Casimiro Miguel. Aquela temporada maravilhosa, o suco do entretenimento. Topping, homenageando Fred Desimpedidos. É aquela temporada que é boa, mas não é elite. Mais ou menos trazendo assim aquele famoso meme do famoso Poderoso Castiga, entregando a idade do apresentador, né? Aquele mais ou menos. Adibidas. É aquele que parece bom, mas não é. Aquele que a gente acha que é Adidas no Paraguai, compra um Adibidas. Aquela temporada que parecia que ia dar certo, mas não deu. E Pânico Sistema é aquela que fundiu geral, acabou a graça. Pior saiu do controle.
Exatamente. Então vamos lá, pequeno gafanhoto. Começando por 2018. Então a gente vai avaliar 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 2018, menino Gabriel Manieso. Ganhamos o Campeonato Paranaense. Demitimos Fernando Diniz no começo do Campeonato Brasileiro. Thiago Nunes assume o Furacão. E o resto é história. O resto é história porque a gente ganha a Copa Sul-Americana em cima do Júnior Barranquilla. O Brasileirão, eu até vou puxar aqui os números para a gente ir pegando ano a ano, mas... Se eu não me engano, a gente ficou em sétimo, né? Se eu não me engano, a gente ficou em sétimo. Vou até confirmar essa informação aqui das temporadas, mas comece aí o seu comentário sobre o que foi esse ano de 2018 para a gente, meu jovem. Pedrão, 2018... acho que é o ano base para esse Atlético, consideramos vencedor, que se consolidou no cenário nacional e internacional, como foi nesse ano, né, 2018. E o ano começa com o título do Campeonato Paranaense, o primeiro do projeto de aspirantes, que eu gosto muito. Começou com o Fernando Diniz, que tinha boas ideias, mas acabou não dando certo, o presidente mandou ele embora. E chegou o glorioso Thiago Nunes, que começou como levando o Paranaense, já tinha uma leve moral e conseguiu subir ali para o time principal. E, cara, o Atlético conseguiu o Paranaense. Na Copa do Brasil, realmente não foi muito bem, mas também não era dos principais objetivos. Pegamos logo um Cruzeiro no início, que já complicou. E, cara, no Brasileirão pegou uma 7ª colocação. Se a gente não tivesse ganhado a Sul-Americana, iríamos para a Sula de novo, porque não tivemos vaga de G7, ficou apenas no G6. Mas é aquilo, a Sul-Americana foi uma campanha, muito, como posso dizer, muito, muito heróica do Atlético, uma campanha grande, assim, uma grande campanha, tipo assim, eliminando bons times, Peñarol, Bahia, Fluminense, uma campanha muito da hora. E nesse ano tinha um vestiário muito forte, um time de Paulo André, Thiago Heleno, caras bem experientes ali no time, mas também tinha uma juventude muito boa ali de Bruno Guimarães, Renan Lodge, que nesse ano se consolidaram no time principal, começaram nas aspirantes, chegaram no time principal. Nesse ano mesmo ainda não eram titulares, mas já tinham uma certa moral no time principal. E, pô, daí o Thiago Nunes cai na graça da torcida, né? Um técnico revelado no processo de aspirantes que consegue levar um grande título para o Atlético em 2018. Meu amigo, foi no drama contra o Júnior Barranquilla. Foi no drama, mas trouxemos essa taça. E, cara, eu voto como a primeira categoria pelo fato de ter sido a base para o Atlético dos próximos anos. Por ter pegado ali um time de Rafael Veiga, de Bruno Guimarães, que nem era o cara do time, assim, um Rony que começou no banco de reservas, mas foi ganhando protagonismo no time. Eu considero como a primeira categoria, porque foi essa questão de ser a base para os outros times, assim. Você já analisou ali com o copo meio cheio. Vou analisar o copo meio vazio. Campeonato Brasileiro a gente ficou em sétimo, até ok. Na Copa do Brasil a gente cai nas oitavas para o Cruzeiro. Então, uma temporada de título paranaense, oitavas de Copa do Brasil, título da Sul-Americana e sétimo colocado do Brasileiro. Eu iria na segunda categoria. Eu acho que foi bom, mas tiveram temporadas melhores. Cara, eu analiso como melhor por duas questões. Como eu já disse, dessa questão de ser uma base, mas assim, era um Atlético que é a primeira grande campanha do Atlético, porque a gente vinha do Atlético 2017 que não se consolidava, assim, conseguiu uma vaga na Sul-Americana, na Libertadores caiu cedo ali pro Santos, daí, cara, eu acho que essa campanha da Sul-Americana foi muito maneira de ter levado essa taça, tudo e tal, mas temos que ter em vista que é um Atlético ainda capengando, não era o Atlético desse tamanho que nós vemos, um Atlético que, cara, de muitos, como pode dizer, de muitos imprevistos no projeto, o projeto ainda meio não se consolidando assim. 2018 para mim foi o ano que conseguiu se consolidar e na maioria das campanhas acho que fez campanhas ok. 7º lugar, ok, assim, beleza. Na Copa do Brasil tivemos um azar de pegar o campeão daquela mesma edição com um timaço do Cruzeiro, pô. Sim. Acho que foi oitavas, assim, realmente complicado. E para mim é um dos poucos paranaenses desses últimos anos que foi importante, por incrível que pareça, porque é um projeto de aspirantes, o primeiro título desse projeto, e que consagra Thiago Nunes e uma geração muito boa do Atlético. E na Sul-Americana não precisa dizer nada, foi um título sensacional que a gente lembra até hoje.
para mim, é a primeira colocação ali. Para mim, briga muito com 2019, já dando um spoiler, mas eu considero a 18 a primeira categoria. Você me convenceu, vamos para a primeira categoria. Vamos agora para 2019. 2019 foi uma temporada de bicampeonato consecutivo do Campeonato Paranaense. Libertadores, a gente cai para o Boca nas oitavas de final, depois de ser garfado na fase de grupos. Que a gente pega o mesmo Boca na fase de grupos, toma um garfo lá na Bombonera, que até Deus duvida. No Brasileirão, ficamos em quinto lugar e na Copa do Brasil ganhamos essa bagaça. Além da Levain Cup, famosa Copa Suruga, que ganhamos. Pra mim, tá falando de elite fácil. Cara, a melhor temporada. Pra mim, briga muito forte com 2018. Cara, uma temporada que o Atlético já vinha com aquela moral da Sul-Americana, mas elevou mais ainda para mostrar que o Atlético não tava para brincadeira, e nesse ano muita gente começou a considerar o Atlético como grande nesse justo ano aí, que muita gente começou a considerar que o Atlético tem que ser respeitado realmente no cenário nacional e internacional. É uma temporada que, cara, de grandes vitórias, o Atlético fica marcado mesmo, pô, venceu o Boca de um 3-0, assim, dá uma moral, venceu o River, mesmo que na Recopa não tenhamos levado, ganhamos na Baixada. No Paranaense levamos também, claro, contra o Toledo da cidade do Pedrão aí, num aperto, mas levamos. Na Levain Cup, tipo, amassamos o Shonan Bellmare, eu acho que o time do Japão. Sanfrecce Hiroshima. Não é Shonan Bellmare? Eu acho que é Shonan Bellmare, se não me engano. Foi o Hiroshima. Sanfrecce Hiroshima. Daí, na Copa do Brasil, pô, é uma campanha assim, sensacional, cara. Uma campanha de superação, acho que é a maior campanha do Atlético em questão de superar grandes times. Então, o Fortaleza, que vinha de uma Série B com muita moral com o Rogério Ceni, pô, vence um Flamengo, claro, é o início da era Jorge Jesus, mas é um time sensacional do Flamengo, que batemos de frente ali, conseguimos se superar. Mesmo com tantas situações adversas, o Jonathan tomando drible lá, pô, tomando aquele 1-1 que fomos garfados, inclusive, também, com aquela bola do Diego Alves que ele pega fora da área. Foram situações muito difíceis, mas superamos. Na semi contra o Grêmio, não precisa falar nada, pô, um 2-0 ali, heróico, buscando até o final. E se classificamos, e na final, cara, o Atlético, não vou dizer que ele foi muito soberano acima do Inter, mas conseguiu manter o controle ali para que não saísse do controle da parada ali. E conseguiu trazer esse título com um time que até hoje é lembrado até por torcedores que não são do Atlético, de Bruno Guimarães já consolidado, o Renan Lodge acaba saindo no meio da temporada, mas estava ali no início do time, o Rony ganhando protagonismo, a Sirineta, que não precisa falar nada, é um capítulo à parte na história do clube, o Santos sendo decisivo. Vamos chorar aqui, sério. É um time que, cara, é de outro nível, assim. E no Brasileiro faz uma bela campanha, quinto lugar, claro. Acho que é um time que acabou perdendo alguns pontinhos bobos. O time reserva era uma desgraça mesmo, que o time reserva. No final tem a saída do Thiago Nunes, a trágica saída, mas que até com o Eduardo Barros consegue bons resultados. E, cara, eu confesso que eu ainda tô com o pé atrás, 18, 19. Cara, eu faria o seguinte, eu deixaria as duas ali na primeira categoria, no final a gente pode decidir, pode ser? Boa. Vamos agora, ainda em cima desse 19, ainda teve Recopa, né? Que a gente acaba perdendo para o River, né? Para você ver que foi uma temporada muito boa. Um 3-0 que também bem mentirosinho, tá? O Atlético acabou ali no final, ter aquele gol, o gol do River também foi bem dos esquisitos, daí no final ali, cara, daí o Atlético um abafa, acabou tomando terceiro, mas dava para ser diferente. Sim. Vamos agora para 2020. Para mim, é uma temporada um pouquinho complicada, que é o começo do maldito saber sofrer. Contratação de Dorival Júnior, aquela zica, aquela situação complicada, porque na Copa Libertadores a gente fica em segundo do grupo e cai nas oitavas para o River Plate. Além da própria, que a gente ganha em 19 a Copa do Brasil, joga a Supercopa do Brasil ganha em 19, joga a Supercopa do Brasil em 2020, tomamos um vareio do Flamengo. Na Copa do Brasil também complicado.
E um campeonato brasileiro de recuperação. Terminamos com a 9ª colocação, além do tricampeonato paranaense. Para mim, é uma temporada ou é uma mais ou menos, ou é uma adibidas, que entregou muito, que prometeu muito, entregou muito pouco. Pô, Pedrão, concordo com você, cara, mas eu tô mais pro Abdidas, mas assim, é uma temporada de... O que diferencia para mim essa temporada do Abdidas pra última ali é a questão de, assim, a gente já esperava que o elenco ia ser complicado. O Atlético perdeu muita gente, perdeu muita mesmo gente daquele time vencedor 2019 e 2018, e vinha para uma temporada complicada, veio a questão da pandemia que acabou complicando algumas questões para o Atlético também. Conseguiu levar o tricampeonato paranaense heróico ali com o gol do Nicão, e essa questão aí foi até maneiro ali, conseguiu levar o título, mas nada demais assim. Considerando o resto da temporada, perdeu uma Supercopa, era até previsível ali porque era o time do Jorge Jesus já, no modo Deus já. Daí no Brasileirão, que daí é a questão que pega um pouco. Foi no Brasileirão que teve a demissão do Dorival, que é bem controvérsia, mas eu acho que era uma situação meio complicada, tinha questão de Covid, o filho dele que não agradava muito o vestiário ali, e foi uma situação meio complicada ali que acabou sobrando para ele, não vinham os resultados, um começo muito mal do Atlético mesmo ali no momento. O Atlético até o momento flertou com a zona de rebaixamento, bons momentos ali no campeonato, mas para mim uma das coisas que mais me impressiona é a reta final de 2020, assim, para mim é o que mais me impressiona. O Atlético faz uma arrancada que, meu Cadu amigo, e Kaiser. eu tava vendo, faltava 3 pontos pro Atlético pegar uma Libertadores, cara. 3 pontos pro Atlético pegar uma Libertadores, considerando que até o início do primeiro turno o time tava brigando para não cair, cara. Então, é uma arrancada assim impressionante no saber sofrer ali, mas é uma temporada que é difícil, cara. É difícil. Tem uma vitória do Atlético contra o Fortaleza ali, que o Atlético tira a zica, assim, que é uma tensão no jogo, que se eu não me engano o Kaiser faz o gol ali, e até se emociona, porque era um momento muito difícil pro Atlético mesmo na temporada, mas esse final foi maneiro mesmo. Na questão das Copas, na Copa do Brasil contra o Flamengo, cara, o Atlético acho que tinha um time bem inferior comparado ao Flamengo, mas realmente acho que não tinha muito o que a gente fazer mesmo. Na Libertadores até me impressionou, cara, porque, claro, a gente podia ter passado em primeiro, a gente deu uma bobeada ali com o Jorge Wilstermann, e com o time reserva contra o Peñarol, que também foi meio controverso. Mas, cara, eu acho que contra o River Plate a gente fez um jogo competitivo, cara. Na Baixada, foi inclusive a estreia do Bento, que o Jandrei e o Santos pegaram Covid. Time super desfalcado, acaba empatando aqui na Baixada, com o Bento catando muito, inclusive. Daí lá na Argentina é 1-0 com gol de pênalti, cara. O Atlético assim conseguiu dar uma segurada, fez um jogo competitivo, mas infelizmente não conseguiu a classificação. Cara, por tudo que envolveu, pô, um time mais fraco, enfraquecido, pandemia, eu deixo no Abdidas, mesmo que a gente não tenha levado nenhuma taça de grande expressão. Para mim é Abdidas. Eu também, eu vou na mesma linha. Isso aqui também serve como um puxão de orelha, do tipo, foram muitas decisões erradas que acarretaram nisso. Porque, lembrando, o Dorival Júnior, quando ele é contratado com zero convicção. Ele é a 7ª opção, se não me falha a memória. Então, assim, os caras não estavam com convicção no técnico. Então, e o Dorival, acontecendo o que aconteceu. O Dorival ele não trabalhava, acho que faz uns 2 anos que ele não trabalhava no futebol brasileiro. Sim. No futebol. E o Paulo Autori acaba salvando a temporada do Atlético com aquela dupla ali, Carlos Eduardo e Kaiser, que fazem um time bom. Então, vamos nessa. 2021, uma temporada que começou mal, bem mal, com a gente tomando o vareio do Cascavel. Deus o livre. Aquela queda minimamente amarga, que tomamos um sacode do Cascavel e o senhor Antônio Oliveira é demitido. Inclusive, tem uma história muito boa desse dia, que é o dia que eu fiz um post falando, um pouquinho, bem no começo do canal, e a irmã do Antônio Oliveira me respondeu. Eu tô meio invertida na família do cidadão, então beleza. Aí, a gente não foi para a Copa da Libertadores, foi para a Copa Sul-Americana, que a gente saiu com a taça naquela final mágica contra o Red Bull Bragantino,
Brasileirão, a gente ficou em 14º, a gente tacou o foda-se para o Brasileirão. E na Copa do Brasil, se não fosse o Hulk possuído pelo mal, a gente teria chance. Então, para mim, é uma temporada mais ou menos. Ela foi mal no Brasileiro, mal no Paranaense. Boa na Sul-Americana e boa na Copa do Brasil. 50-50 nas competições. Pedrão, cara, eu confesso que eu já tô vendo aqui, mano, essa disputa de 21 e 22, eu confesso que eu ainda não me decidi, eu tô bem em dúvida, mas vamos analisar 2021 aí, cara, que a gente começa mal, eu lembro até hoje, cara. Já no primeiro jogo que a gente perde pro Cianorte, com uma falha do Bento, inclusive, cara, já começa um clima pesado ali no time. Passo da bexiga no Albino Turbay. Sim, tipo, um time complicado ali. Tem a saída do Autuori lá. Acho que ele vai para diretor técnico nesse ano aí, se eu não me engano, e o cargo fica com o Antônio. Mas bem contestado o Antônio entrando ali no time. E, cara, no Paranaense, assim, essa da eliminação pro Cascavel, para mim, entra numa das eliminações vergonhosas do Atlético. Vexame, assim, o Atlético usando o time principal contra o Cascavel, e o Cascavel, assim, com acho que uns 5 casos de Covid no time, o time totalmente lascado do Cascavel, os caras vão lá e conseguem essa classificação, assim, um drama total, cara, assim, um negócio horroroso, assim. Aí o Antônio é demitido por justa causa, porque, assim, é insustentável. No Brasileirão é o famoso dane-se, o famoso que se lasque, que nós, basicamente, meio que larga ali. Mas no final, cara, tem um mini drama ali, cara, que a gente flertou com a zona do rebaixamento. Eu lembro até hoje, cara. 36ª rodada, Atlético e Cuiabá. Jogo duro, com um jogo complicado. 1-0, gol do Pedro Rocha que salva nós ali. Daí tem a 37ª, que a gente precisava de 1 ponto. Daí a gente consegue ser 1 pontinho contra o Palmeiras reserva. E ali, cara, no aperto. Aí, e joga a última rodada contra o Sport, não falha a memória, né? Exatamente. Daí já no dane-se, no clima de férias já. Daí já não tinha muita importância. Mas, cara, foi um brasileiro chato. Foi um brasileiro chato. Mas em meio a tudo isso, tem a chegada do Mr. Alberto Valentim, que, 2021 da Valentim. Não vamos pensar em 2022. Não vamos pensar. 2021, cara, o time era ruim. O time era ruim. O time em si. O time, nossa, sangrava o olho. Dito isso, conseguiu resultado nas Copas. Conseguiu resultados. Na Copa do Brasil, tira o Santos, que a gente não vencia há muito tempo na Vila Belmiro, consegue uma classificação muito maneira, assim, pô, legal pra caramba, Zé metendo um golaço. Mete um 3-0 no Flamengo no Maracanã, que não precisa falar nada. Pode falar essa aspa, já diz muita coisa. E o Flamengo do Renato Gaúcho, que vinha muito bem, tá? Eu lembro até hoje, o Flamengo, pô, destruindo na Libertadores, chegando com moral, mas tomou esse 3-0 aí. Bagulho assim, bizarro. Aí aquilo, na final da Copa do Brasil, faltou gás e aí faltou elenco. Pra tu ver como tava o nosso time. O segundo tempo contra o Galo entrando Zaratio, Nátio Fernandes, uma cacetada de jogador bom. O Atlético entrava Vinícius Mingotti, Jaderson, Jader, Juninho, assim, com todo respeito, mas era um elenco bem enfraquecido, mas que, cara, era muito competitivo. Acho que é um fator impressionante mesmo, que era um time muito competitivo. Mas é aquilo, um ano inspirado do Galo também, não deu para levar essa Copa do Brasil, mas é uma campanha muito maneira. Na Sul-Americana, para mim é até mais difícil que 2018, que a gente enfrenta times muito bons. Um América de Cali que não era muito ruim, a gente até passa um aperto na fase de grupos, só para relembrar. Nas quartas é a LDU, uma remontada histórica, assim, uma remontada bizarra. Na semi contra um dos... Exatamente, Bissoli, que fez a noite da carreira dele. Na semifinal contra o Peñarol, um dos melhores Peñarol desses últimos anos, com o Canóbio, Agustin Álvares, o Terans também tá... Não, o Terans meteu o gol de bike, né? Agora que eu lembrei. Mas tava no início da campanha. O Facundo Torres, que hoje em dia tá lá nos Estados Unidos, era um time muito arrumado do Peñarol, cara, mas que a gente
Mano, a gente jogou muito bem, tanto em Curitiba, tanto lá no Uruguai, fazendo aquele gol histórico do Terence. Aí na final, é aquele gol antológico do Nicão que copamos em Montevidéu. Então é um título sensacional. Cara, eu deixo no top por duas coisas. Pelo elenco ser um pouco mais, não, mais enfraquecido e ter feito campanhas, tipo assim, muito legais nas Copas, assim. Pô. Show, show, show. Eu tava entre o top e o mais ou menos, então acredito, concordo com o seu argumento de que de fato a gente é um time mais enfraquecido. Isso que justifica. Vamos agora para 2022, vulgo ano passado. Na Copa Libertadores, a gente quase foi campeão. Por causa daquele momento que não vale nem lembrar que aconteceu com o senhor Pedro Henrique. Campeonato Brasileiro, a gente ficou em 6º lugar. Very nice. Copa do Brasil, no caminho do Atlético existia um tal de Flamengo. E na pura cagada, o Flamengo acabou eliminando a gente. E só o Paranaense que a gente largou de mão. A gente conseguiu ser eliminado pelo Londrina. Não foi nem o Londrina, foi o Coritiba, cara. Foi o Londrina que eliminou a gente, mas o Coxa que acabou sendo campeão. Não, o campeão foi o... Não, o Coritiba elimina a gente. O Coritiba elimina a gente na semifinal, com aquele 2-1 com o gol da Def Manga. Sim, verdade. Eu falei a ordem errada. A gente passa pelo Londrina e cai pro Coxa. Exato. Exatamente. E na Recopa, acabamos caindo para o Palmeiras, no dia onde Marcinho fez tudo errado. Tudo que ele podia fazer errado, ele fez. Então, para mim, é uma candidatíssima a top. Porém, eu acho que se fosse para top, 21 acabaria caindo para mais ou menos, porque eu acho que 22 foi melhor do que 21, no geral. Cara, daí nós temos um debate que eu não tinha pensado ainda, porque 21 tem duas campanhas acima da média, que é a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Não vou considerar estadual aqui, porque foram estaduais horríveis, assim. Daí, 22 tem a campanha histórica da Libertadores, claro que não com a taça, mas é uma campanha assim, muito grande. E o brasileiro, que eu considero muito bom, que é de G6, assim. Mas, cara, eu ainda tô muito em dúvida, porque eu não queria descer o 2021, mas 22, cara, é um elenco, assim, muito bom mesmo, assim, que é o time desse ano, só que com alguns acréscimos que, cara, se a gente for pegar alguns que saíram, o Abner saiu. Abner ou Esquivel? Eu prefiro o Abner. O Vitinho, que tá fazendo um brasileirão ótimo pelo Bragantino. Em comparação com o Coelho, é bem melhor. Com o Canóbio, eu acho que dá disputa, mas o Vitinho é muito, muito bem mesmo, cara. E, cara, 22 era um time muito bom mesmo e muito competitivo. Assim, tem jogos épicos. Só ver a campanha da Libertadores. Contra o Libertar, no apagar das luzes. Estudiantes, Vitor Roque calou o Estudiantes que não perdia em mata-mata de Liberta. O Palmeiras, o atual bicampeão da América. É uma campanha muito grande. Mas na final é complicado, cara. Pô, aconteceu uma coisa ali que não tava nos planos do Filipão com certeza, que era ele jogar meio que no contra-ataque, daí acabou complicando mesmo. E era um time muito bom do Flamengo que a gente teve o azar de pegar duas vezes, na Copa do Brasil também. No 0-0 lá que tem um dos jogos mais suco de Filipão. E aquilo que a gente não podia fazer na arena é tomar um gol. E numa cagada absurda ali, ou o mérito do Pedro também, o cara mete um gol de bike e acaba com os planos. E no brasileiro, faz um brasileirão bom, assim, dá umas osciladas meio esquisitas ali, um empate com o Atlético Goianiense, um empate com o Avaí, uma derrota para Inter, mas deu tudo certo no final, deu tudo certo. Mas, cara... Que categoria você coloca, meu pequeno gafanhoto? Analisando aqui, cara... Dá pra fazer o seguinte... Dá pra pôr duas temporadas na mesma categoria? Podemos. Então a gente faz o seguinte, mano. Põe
Você tá mais pra 21 melhor ou 22 melhor? Qual que você acha que tá mais acima? Cara, 22, 21 tem um desequilíbrio de ter um título e uma temporada de destaque. Só que ao mesmo tempo o time oscilou muito. Se a gente analisar a qualidade da temporada, eu acho que a temporada 22 foi melhor porque o time era melhor. Mas 21 foi uma temporada mais de superação. Se quiser colocar as duas do mesmo patamar, eu aceito. Eu acho que é ok. Mas Cara, se fosse para desempatar, talvez ali tanto faz, porque uma tem um destaque positivo de ter time que jogou melhor, do outro lado tem uma temporada que teve título. E um título muito importante. dá pra fazer o seguinte, a gente deixa... É que aquilo, eu não acho que foram temporadas mais ou menos, mas a gente vai ter que acabar deixando ali porque na primeira categoria vamos deixar uma, então pode deixar as duas no mais ou menos ali. O que tu acha? 22 e 22 para o mais ou menos. Aí E depois a gente vai 21 fazer também. e 21 para o mais ou menos. É que também dá pra gente colocar os dois no top ainda, se achar ok. Cara, pode ser. Pode ser. Sobe. Vamos tirar essa. Vamos tirar o mais ou menos, porque não teve temporada mais ou menos por enquanto. Ou foi bom ou foi ruim esse Atlético. Exatamente. Mais ou menos não teve um equilíbriozinho ali. Vamos lá para 2023, o ano do nosso ódio, da nossa raiva. Começando pelo Campeonato Paranaense, ganhamos essa bosta, mas ganhamos assim. Eu estava lá no Olímpico Regional e assisti o jogo da ida. Jogamos mal pra caramba. Vamos ser sinceros. E na volta, se o Cascavel tivesse um pouquinho mais de qualidade, a gente teria perdido. E eu tava na Baixada nesse dia lá. Exato. O título. Na Libertadores, a gente cai pro senhor Bolívar, que foi atropelado pelo Internacional. Campeonato Brasileiro, estamos em oitavo. E a dolorida Copa do Brasil, de novo um Atlético e Flamengo, e que a gente praticamente falou, Flamengo, vai lá, campeão, elimina a gente. Que foi realmente jogos muito ruins. Para mim, é pane no sistema com mérito e qualidade, e a derrota no Atletiba é o último prego do caixão. Cara, pra mim eu concordo 100%. A pane no sistema. Cara, o Paranaense invicto, pô, maneiro, mas ok, né? A gente enfrentou uma vez o nosso maior rival, que supostamente é o time que mais consegue bater de frente ali, um empatezinho, mas de resto ali, cara, times muito abaixo que vencemos, fizemos nosso papel e conseguimos essa taça aí. Beleza, cumprimos uma parada que era meio que obrigação. E Copa do Brasil? Cara, eu fico meio em dúvida, porque assim, hoje em dia a gente vê que é um Flamengo que não era tudo aquelas coisas, mas eu também acho que o Atlético, pô, criou na Baixada, mas o goleiro dos caras fez o jogo da vida dele, ele catou muito, o Atlético também perdia muita chance, cometeu erros no Maracanã e não deu, acabamos sendo eliminados. Daí tá a questão da Libertadores, assim, com todo respeito, eu entendo que, pô, nos pênaltis, beleza, mas um time boliviano que nós não soubemos jogar na altitude, não soubemos, fomos tipo assim, fizemos tudo que podia ser de errado, e a gente já tinha essa experiência, começa no erro do treinador de meter o Thiago Andrade, que ele mesmo assumiu o erro, começa por aí. Daí na Baixada, cara, a gente fez a cagada, tinha que consertar do melhor jeito possível. Consertamos, entre aspas, porque a gente levou pros pênaltis, e nos pênaltis os caras conseguiram bater muito bem e levar essa parada, tá ligado? Então, erramos na altitude e na hora que era para consertar tudo que erramos da Baixada, deixamos o serviço meia boca ali, foi pros pênaltis que é, tipo, é meio que, como posso dizer, 50-50 e não deu certo. E não deixa de ser um vexame ser eliminado por um time boliviano na Libertadores, um time que acabou de ser vice-campeão, tirando grandes times. Então, e ainda mais em casa. Não cumprimos nosso papel. E fomos eliminados, agora é se contentar com o Inter pegando uma baba dessa e chegando numa semifinal. Então, é
é um dos maiores vexames da história do clube. Aí uma pergunta por curiosidade. O que o Atlético precisaria fazer para sair de pane no sistema para Adibidas? Na minha opinião, a única coisa que conseguiria tirar o Atlético desse pane no sistema para um Adibidas ali crescer para se igualar a 2020 seria G4 de brasileiro. Para mim, eu também sigo essa questão. Para mim, seriam duas coisas. Pegar uma semifinal de Libertadores e fazer um bom jogo contra o Inter, ou esse G4 aí, que seria a temporada boa, sabe? Ali nível 2020, mas o Atlético conseguiu ser abaixo em tudo que é possível. Pô, cair pro Bolívar, para mim, vai entrar na história dos vexames, a gente vai lembrar desse vexame que aconteceu contra o Bolívar. Eu tava na arena nesse dia e foi assim, ninguém tava entendendo no momento. Cara, a hora que o Thiago Heleno perdeu o pênalti ali, não caiu a ficha, que nós passamos um vexame, assim, gigantesco numa temporada cheia de expectativa. A maior questão entre 20 e 23 é isso. 20 a gente não tinha expectativa nenhuma, quase. A gente sabia que o elenco tava bem enfraquecido. E 23, a gente tava uma expectativa do caramba. Pô, Paulo Turra já conheceu o time, que a gente ia ter grandes reforços, que a gente ia superar a temporada que a gente foi vice da Libertadores e conseguimos ser abaixo do mínimo. Então, é vergonhoso. No Brasileirão, é aquilo. Tem um resto de Brasileirão, mas, assim, tem alguém que tá empolgado? Tem alguém que, pô, espera banco, vamos conseguir? Eu respeito, assim. Não, a gente só tá para conseguir o nosso objetivo e acabar essa temporada, porque já chegou o momento que o torcedor do Atlético não quer mais jogar bem. O torcedor do Atlético só quer ter um time ok, ir para Libertadores e que vem o ano que vem. O Atlético não quer mais saber de jogar bem, de ter um time qualificado, porque é muita decepção no mesmo ano. Por perder por rival num dos piores anos da história deles. É bagulho vergonhoso, horroroso. No Brasileirão, cara, beleza, 10 jogos de invencibilidade, legal, mas o Atlético perde muitos pontos que cara, podem fazer falta no futuro, e se a gente não for para Libertadores ano que vem, é papo de ser um dos piores anos dessa era, entre aspas, vitoriosa aqui do Atlético. Então, sim, é um ano você falou complicado. Sim, você falou muito de expectativa, comparar 20 com 23. Quando tem a virada para 20, o Rony tá para ser vendido. O Rony acaba sendo vendido. Então, a gente já não tinha grande parte daquele esqueleto que foi campeão em 19. Teve a troca pro Dorival Júnior, que foi um técnico que eu lembro de fazer vídeo sobre Dorival Júnior, falar de Dorival Júnior, contestando um pouco, não gostei, a história de ser sétima opção pesou. Cara, a gente já tava um pouco desconfiado, então é dolorido. Foi dolorido, mas é um dolorido mais ou menos, porque a gente já tava um pouquinho aguardando. 23 foi muito inesperado. Por quê? A gente vai do tudo, onde a gente tá em 3 competições, disputando em alto nível, jogando bem, para nada, muito rápido. Aí tem o fator Filipão abandonar o time no meio da temporada. O senhor técnico Paulo Turra, que para mim, candidatíssimo a um dos piores técnicos da história recente do Atlético. E agora a pessoa que pode superar o Paulo Turra em termos de ruindade, que é o Wesley Carvalho, que começou bem, mas é igual que você comprar aqueles carros de leilão. Você foi lá, deu uma reformadinha, ficou bonitinho. Na primeira acelerada, fundiu o motor. Sim, paga aí 15 mil, toma, receba. Wesley, cara, é um dos fatores assim, que também mais dói nessa temporada, cara, que é um cara que chega ali, tem um primeiro impacto, pode ser um negócio interessante, mas assim, cara, para mim não passava de um interino. Não sei o que o Atlético viu nele, claro, pô, pode até ter boas ideias, boas intenções, pô, vitorioso na base, beleza, deu pra testar ali, mas a gente já viu, cara, que, pô, inúmeras vezes, jogos que a gente viu que ele tava incapaz, cara. Um dos grandes questões que me fez, pô, querer ver esse técnico longe do Atlético urgentemente, a repórter do GE nesse Atletiba perguntou pro técnico do Curitiba, que é outro estagiário, mas é um estagiário melhor que o nosso, perguntou assim, Exato.
Pro segundo tempo, pô, como que você conseguiu manter o time do Coritiba e tal no jogo? O técnico do Coritiba já sabia o que o Wesley ia fazer pro segundo tempo. Ele já sabia as substituições que o próprio Wesley ia fazer, para tu ver como o cara é previsível. Era óbvio Sim. que se desse errado, ele ia tirar o Bruno Pérez, estava fora de ritmo, ia meter o Coelho no jogo. Assim, é previsível o Wesley Carvalho. E, cara, é um técnico que passa por 2 vexames. Claro, pô, uma invencibilidade de 10 jogos, beleza, mas 2 vexames é uma coisa muito grande em pouco tempo, cara. Pouco tempo, então não se sustenta. A única pessoa que está sustentando aí é o senhor Mário Celso, que não tem muito o que fazer. O cara que tá lá em cima tá mandando, mas é aquilo, vai chegar um momento que se não chegar bons resultados, a maioria tá pegando no pé. A torcida, que é o maior patrimônio do clube, é óbvio que não tá gostando dessa parada. Então, que seja, não tenha uma vida longa o Wesley, porque, com todo respeito, não se sustenta de jeito nenhum. Vamos ser carinhosos, assim. Senhor Mário Celso, nosso malvado favorito, mas que tá meio biruleibe nos últimos tempos. Tá É, defendendo Wesley Carvalho, não dá. não dá. E é Então, aquilo, só pra terminar aqui a palavra, cara, uma das questões de 2023 também é o Atlético não ter um head coach, porque assim, os momentos mais difíceis do Atlético foi sim um diretor técnico, que para mim é uma ideia que precisa ter no Atlético. Cara, o Atlético, com todo respeito a todos os competentes aí do Atlético, não tem um cara pro futebol, porque o Atlético é um time muito bom empresarialmente, acho que é isso que se fala. empresarialmente. Isso daí. Que, cara, pô, Mário Celso, um gênio das negociações, Alexandre Matos, sabe muito em negociações, não é à toa que em um dia foi lá pro Belgrano e levou o Bruno Zapelli. E, cara, pô, fez uma das maiores vendas com o Vitor Roque. Então, é um cara sensacional. Tem toda a rapaziada que pô, o Rodrigo Gama, se eu não me engano. Tem mais um monte de gente aí dentro do Atlético que são muito competentes, pode ter certeza, mas futebolisticamente tem que ter um cara ali com uma visão diferente, sabe? Porque, com todo respeito ao Mário Celso, que com certeza sabe de futebol, mas todos os momentos que a gente precisou dele para tomar alguma decisão futebol dentro do futebol atlético foi complicado. Então, até o senhor Felipão, que a gente odeia com todas as forças com razão, ele pelo menos tinha as decisões dele e sabia o que ele queria futebolisticamente, sabe? Falta um pouco de um head coach no Atlético, fica essa questão vaga aí. Quem que vai definir como o Atlético vai jogar? Como o Atlético tem que ser? O Alexandre Matos, que é um cara que é um tubarão no mercado, mas, sabe? Falta essa questão aí para mim no Atlético ainda. O head coach, que é uma coisa muito importante no Atlético, sabe? Vou da mesma linha. Só que, assim, eu acho que tem uma vírgula que aí cabe citar. Mário Celso, monstro, mas a parte administrativa, sem dúvida. Futebol, Mário Celso tem acertos como tem erros. Então, ele é muito mais equilibrado do que propriamente um gênio nesse setor. Alexandre Matos. Vou ser bem sincero, hoje eu estou muito mais para pedir a cabeça do Alexandre Matos do que propriamente defender o trabalho dele. Ah, Zapelli é um ponto positivo? Esquivel é um ponto positivo? Sim, mas ir atrás de zagueiros de qualidade questionável, atacantes de qualidade questionável, também tem que estar na carteira dele. É que a história, a gente conta seus acertos, mas também conta os seus erros. Acho que o Matos, ok. Exatamente. Se for como um cara de mercado, de head de mercado, ou no sentido mais administrativo, como CEO do clube, é sentido. Mas, futebolisticamente, claramente para mim, ele tem. Você falou, é a ideia do tubarão de mercado. Ele vai, contrata até acertar. Aí fala, ele montou o Palmeiras, foi campeão lá da Tia Leila, beleza. Mas ele contratou, sei lá, 60 jogadores para 12, 13 darem certo. Então, Exatamente. uma coisa é um Palmeiras injetando grana, você pode contratar 60 caras. O Atlético não pode. Então, essa lógica do Matos, para mim, mais atrapalha do que ajuda. Bruno Pérez, a gente só viu um jogo dele, mas eu duvido que o Bruno Pérez vai jogar mais bola do que o Covey. Exato. Complicado.
Ah, você não ficou com o Vitinho. Vitinho era caro. Pedro Rocha era caro. Tá. Hoje você tem o Thiago Andrade. Você abriu mão do Nico Hernandes, que tem todos os seus defeitos, mas é útil no time que está na semifinal da Libertadores, que é o Internacional, e ficou com Matheus Felipe. Teve que buscar, praticamente implorar para os japoneses liberar o Kaká. E tem um lesionado Pedro Henrique. Assim, além de todas as questões de técnicos. Então, o ponto que você coloca de precisa ter alguém que entenda de fato de futebol no Atlético, eu concordo. Tem que ter ali um diretor de futebol, aquele cara fala, esse cara entende do ramo. Esse cara sabe de futebol. E também um técnico. Não adianta a gente pensar em treinadores que não têm bagagem, principalmente se ficar numa gestão que não entende de futebol. Então, ok, sou a favor, aceito dar entre aspas, uma segunda chance esportiva para o Alexandre Matos, mas para mim é Petralha como presidente ali do conselho, Matos, deixa ele dentro da salinha dele, você vai cuidar de mercado e de balanço, meu filho, ou vai passar seus contatos para fechar a negociação importante, mas tu não se mete com o futebol, pelo amor de Deus. Traz alguém que é diretor de futebol, alguém do ramo, e você contrata um técnico bom. Além de elenco. Porque eu sou bem crítico também do trabalho do Matos, porque a gente bateu em Filipão, bateu em Paulo Turra, a gente bati agora em Wesley Carvalho, mas também é aquela história, né? Se a turma vai mal, se o aluno vai mal, o problema é o aluno. Se a turma toda vai mal, o problema pode ser o professor. Então, temos que dar aquela avaliada, né? Foi certeiro nessa. Foi certeiro nessa lei do Matos. Que, cara, eu tenho duas questões também para falar do Matos. Que eu acho que o Atlético é um dos poucos clubes. Muita gente fala, quando o diretor só é falado quando o time vai mal, que daí vai cobrar o diretor. Para mim, no Atlético é muito pelo contrário. Quando o Atlético tem os sucessos, a gente vai lá falar do Mário Celso, do trabalho que ele tem. Sim, senhor. E o Matos, quando venda do Vitória para Barcelona, Esquivel, Zapelli, a gente falou muito bem, elogiou o Matos, que foi lá e buscou, fez o papel dele muito bem, sabe? A gente fala quando a diretoria acerta também. O Atlético, para mim, é diferente nessa questão. Mas é aquilo, quando erra, tem que ser cobrado mesmo. Se a gente está ali para falar bem dele, quando ele acerta, traz aquele reforço certeiro, vai buscar ou faz uma bela venda, a gente sempre está ali para elogiar. Pô, contrata, elogia, beleza. Mas agora tem que aguentar a pegar no pé, sabe? Porque ele tá errando, ele tá tendo erros, então vai ter que escutar o dele também, não dá para ficar putinho com o torcedor depois, tem que aguentar o dele também, entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente vai lá e fala que ele tá fazendo um belo trabalho, tem que pegar no pé também. Então, para mim tem essa questão dos diretores do Atlético. Sim, e o que me assusta hoje no Atlético atual são pessoas que claramente não sabem o rumo que as coisas estão tomando, mas acham que sabem. Isso me assusta. Uma coisa é, por exemplo, quando a torcida fala, tá indo no caminho errado. Muitas vezes a torcida dá uma pressão maior do que realmente é. Na primeira oscilação, cara, a gente já tá com a faca nos dentes para reclamar. Mas, vamos lá. Wesley Carvalho fazendo um trabalho péssimo, ele chega na coletiva de imprensa, eu sei que eu sou bom. Pô, bicho, tá claro que tá errado. Aí o Matos, eu vou brigar com o torcedor. Meu, vamos ser bem sinceros, se você tivesse na Libertadores e na Copa do Brasil, você não estaria ouvindo reclamação. Você tá ouvindo reclamação porque tá indo ruim. Então, é aquela história. Da mesma forma que você foi aplaudido quando acertou, ambos engolem o choro quando tá sendo criticado. Aquela história. Exatamente. Pode ser que o Wesley Carvalho dê certo no futuro? Pode ser, mas eu acho assim, Atlético não é para ser laboratório. Laboratório pro Wesley Carvalho ganhar experiência, com todo respeito a esses clubes, Tombense, CSA, CRB, Cuiabá, América Mineiro, talvez. Cara, são clubes que você vai ter ali um orçamento de X milhões para ir montarem uma estrutura. Não dá para você brincar com um clube do tamanho do Atlético, cara. Por quê? Cada errinho, às vezes pequenininho de contratação, vai 4, 5 milhões de euros. Cara, a negociação Coelho,
que é um jogador que eu sou bem crítico. Foi 2,5 milhões de dólares, cara. A gente tá falando de 10 milha de real que o Atlético provavelmente não vai reaver esse dinheiro. Nem esportivamente e nem de negociação. Exatamente. Quando o Vitinho era considerado caro. Então, ao mesmo tempo que o engole é o choro, e também me assusta ter pessoas ali que não sabem o que estão fazendo claramente e ainda acham que estão bem. Então isso assusta bastante. Isso assusta, porque, pô, questão de planejamento no Atlético, eu já larguei mão, porque isso daí, meu amigo, o planejamento do Atlético é qual? Vai chegar lá o Márcio Lara, falar com o Wesley. Cuiabá, jogo para 3 pontos. Inter, 1 ponto. Esse é o planejamento do Atlético. Eu já perdi as esperanças com o planejamento do Atlético. É complicado. Até a gente ter uma, como posso dizer, ter gente ali para chegar e planejar mesmo, sentarem numa mesa, falarem o que querem, qual estilo de jogo que querem, definir que jogadores de tal perfil. Mas isso daí aparentemente não tem no Atlético. Já faz anos que a gente espera isso e parece que as coisas vão acontecendo. E esse ano não está acontecendo. Por uma série de erros que nos últimos anos conseguimos evitar por alguns fatores. E esse ano não teve Salvador, agora não tem nem Vitor Roque, que provavelmente só vai vir em Barcelona. Então, é complicado, cara. E também questão de técnico. O cara, ele já é incapacitado e ainda quer meter essa marra pra torcida. Ganha do poderoso Aston Villa, Alianza Lima, de 3-0 e quer meter essa marra. Todo respeito, cara. É um tapa na cara do torcedor que quer um técnico de verdade e vem passando por trauma nos últimos anos em questão de técnico. Todo técnico que sai do Atlético nunca vem com uma reputação boa. O último que saiu com uma reputação boa foi o Thiago Nunes, que quando saiu, na época, foi considerado traidor, só agora que a gente tá sentindo falta. Então, todo técnico tá sendo trauma pro Atlético. Então, cara, e ainda, pô, você brincar com isso no torcedor, cara, é uma falta de respeito, assim, gigante, cara. E, pô, o torcedor vê, o torcedor não é burro. O torcedor não é burro. Tem torcedor que, claro, vai mais na emoção. E tudo bem, você não precisa saber taticamente, você não precisa de nada disso. Mas é muito claro, meu. É muito claro. Quando chega a nível de vexame, é porque tem alguma coisa errada. E o torcedor, mais que acompanha mais o futebol e tal, vê que tem técnico livre, tem Fernando Gago caindo, tem Gabriel Milito livre aí. E o Botafogo, que tá brigando por título, já tá se mexendo também, porque sabe quando a coisa não tá indo bem. O Atlético não, o Atlético tá nessa questão aí de, vamos manter, vamos ir para Libertadores sim, nós acreditamos nele. Quando tiver nós indo lá para Sul-Americana de novo, eu quero ver se não vão estar acreditando nele. Então, sim, cara, tá chegando um nível que preocupa mesmo, torcedor, preocupa mesmo, é complicado mesmo, complicado. E, cara, se você acreditasse num técnico com um histórico positivo, eu diria tudo bem. Por exemplo, imagina que o Atlético contrata Marcelo Gadiardo. Gadiardo é o novo técnico do Atlético. Porra, passou por um momento difícil, o Galhardo não tá bem, passa ali 3, 4, 5, 6, 7 jogos que não engrena. Eu falo, o cara já ganhou 2 Libertadores. O cara tem estufo. Dá pra gente aceitar um mau momento, porque a gente sabe que o cara, em algum momento, ele vai engrenar. Sei lá, o Tite, não sou fanzoca do Tite, mas, o Tite já ganhou tudo. Um Renato Gaúcho, que eu sou o renatista do pode chutar, sei disso. Um técnico que até eu acho ok, o Odair Hellmann, um Fernando Gago, Crespo, técnicos assim. Se o cara é bom técnico, pode oscilar. Mas, cara, o Wesley Carvalho é um técnico que não foi nem efetivado no Vitória. Exatamente. E, pô, essa questão de técnico é uma treta assim, que, cara, é chato, é chato. Pra mim, eu não sei porque essa diretoria tá comprando essa treta com a torcida. Eu sei que a Fundação Petralha e torcida nunca foi flores, foi amor. Nunca foi, mas é uma treta desnecessária. Não é uma treta diretamente, mas não vale a pena, sabe? Pô, o que custa tu aumentar um pouco do teto salarial? O que custa, cara? Pô, não vai transformar o Atlético num Cruzeiro, não vai transformar o Atlético num time, num Vasco antes da SAF. Não vai. Então, cara, pô, eu sei que o teto salarial, o Atlético é rigoroso nessas questões, beleza, mas não custa nada, cara, aumentar um pouco, porque, mano, com todo respeito,
nenhum técnico de elite que, pô, vai chegar e o torcedor do Atlético não vai ter aquela pulga atrás da orelha. Nenhum técnico vai chegar com aceitando 200 mil, 300 mil, 350 mil. Pô, todo respeito, assim. Então, pra tu ver, o Rogério Ceni, que é um técnico ok do Brasil, assim, que é bem questionável, que é bem 50-50. Uma parte da torcida apoiaria, uma outra não gostaria. Tá recebendo 1 milhão do Bahia. Então, cara, pra Pra tu ver você ver. que essa questão de teto salarial aí, às vezes o Atlético tem que largar um pouco de ser pão duro, com todo respeito, e, cara, pô, entender que a situação de técnico, o futebol mudou. Antigamente, técnico não recebia nem metade de um jogador. Hoje em dia, cara, técnico é uma das principais coisas para um time se diferenciar do outro. Então, o futebol mudou e o técnico é uma questão chave para um time. E, cara, não é querendo ensinar alguma coisa pro Mário Celso, mas, pô, podia pelo menos dar uma colher de chá para essa questão, né? Pô, dar um olhar diferente, sabe? Sim. Menino manioso, quase uma horinha de papo. Alguma alteração ou podemos passar régua? Dá pra passar régua aí. Ficamos nessa de qual é melhor, 18 ou 19, mas é tudo temporada elite. Toda temporada absurda, né? É Então tá aí, o melhor que tem. senhores. Elite sendo 18 e 19, Topping 21 e 22, Adibidas 20 e Pane no sistema este 2023. Este é nosso printem e depois nos cobrem, façam que nem o Kaká do Atlético, que foi lá e tretou com os torcedores, façam que nem o Thiago Heleno e cornetem a gente. Senhor Gabriel Manioso, alguma publicidade a fazer, meu pequeno gafanhoto? É isso, Pedrão. Pô, finalizando aí que essa. Te debateu mesmo, tá? A gente abriu o coração mais do que nunca, daí foi bom demais. E, cara, só fazer aquela divulgaçãozinha básica. Tem minha página Notícias da Baixada no Instagram. Sempre desabafando sobre o nosso Atlético, nosso furacão. Sempre que tem jogos, pós-jogos aí. Tô sempre lá falando, dando minhas opiniões sobre os jogos, jogadores. Tem uma análise mais tática também dos jogadores. No Atlético não deu pra falar muito taticamente, porque é, nem dá pra falar Do depois de um coração. vexame desse. Não é jogo pra mostrar número, sabe? Então, mas estamos lá, pô, vamos estar cobrindo esse Atlético e Bragantino aí. E, pô, tem também o Fala Pedrão aí que eu e o menino PH estamos sempre soltando as notícias lá, postando sempre que possível lá. E quem puder dar uma seguida, a página tá crescendo e vamos pra cima. Isso aí, senhoras e senhores. Ó, arroba Pedro Vitor Fernandes é o Instagram deste que vos fala. E o Fala Pedrão, muito bem lembrado por Gabriel Manieso, é um conteúdo que é produzido por este cidadão, Gabriel Manieso, e por Pegazito. É a duplinha que produz. Eu só dou o nome para a página e apareço de vez em quando, porque a rotina tá corrida. Mas, ó, senhores, Fala Pedrão, vem com a galera, vem com a gente, porque sempre tem conteúdo de muita qualidade sendo produzido. Fechou? Então, Fechamos. até mais. Por favor, demite Wesley. Demite, por favor.